maravilhosa. Bom, então vamos dar início ao nosso evento de hoje, da Panda Educação. Primeiro, queria agradecer a presença de todas e todos aqui presentes, já estamos com 100 pessoas aqui na sala, é muito bom ver todas vocês aqui nesse momento para a gente compartilhar aí algumas ideias, ouvir a Alice, e é sempre aprender um pouco mais com ela, né? Eu queria agradecer a Book Distribuidora, que é a nossa parceira em Minas Gerais, né? Em especial as pessoas do Felipe Mairink e da Maria Terezinha, não sei se eles estão aqui conectados, mas são os parceiros da Panda já de longa data e eles que nos ajudaram na organização desse evento hoje, né? Eu queria agradecer também a presença da Letícia Araújo, que está responsável pela mediação do evento, né, Letícia? Obrigada por ter aceito o nosso convite. A Letícia, ela é coordenadora pedagógica do Instituto Educacional Rochinol, Colégio Neuza Rocha, em Belo Horizonte, ali perto da Pampulha. E conosco hoje, para a palestra, a gente tem a nossa querida Alice Proença, né? Alice, obrigada mais uma vez por estar em mais um evento aqui da Panda Educação, é sempre um prazer te ouvir e trocar ideias com você. A Alice, ela é doutora em Educação e Currículo pela PUC São Paulo, mestre em Didática e Metodologia pela Faculdade de Educação da USP e graduada em História. Ela é formadora de professores da Rede Pública e Privada de São Paulo, assessora pedagógica da Rede Particular, coordenadora e fundadora do Grupo de Estudos sobre Projetos, o GEP, e coordenadora do projeto Passe e Faz com Arte, em parceria com o Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo e a Aliança pela Infância. Atualmente ela é professora do curso de pós-graduação sobre Reggio Emília no Instituto Singularidades. E hoje, o título da fala de hoje da Alice é Revisitando a Prática Docente e a Reinvenção do Cotidiano. Alice, a palavra é sua. Muito obrigada. Olá a todos, oficialmente, né? Muito obrigada pelo convite, Tati, por estar aqui, Letícia, porque para mim é algo extremamente prazeroso poder contar um pouquinho mais dessa história, porque eu acho que nós todos, educadores, somos responsáveis por narrar histórias. E acho que quando nós paramos para contar aquilo que nós vivemos, essas histórias têm, de fato, um sabor de algo que é verdadeiro. Esse livro narra um processo de formação de professores que eu vivi numa escola particular aqui de São Paulo e acho que cada vez mais, para mim, o que faz sentido é ser professor. Então, eu gostaria de começar o nosso encontro lendo uma poesia de uma professora do GEP, chamada Beatriz Schoweper, e a Beatriz traz algo que eu acho que é muito rico para a gente pensar. Movimento da alma docente. O que me move? Sonhos. O que me nutre? Paixão por realizá-los. O que me direciona? Curiosidade. É preciso olhar o mundo com olhos de criança. Nos conectar à criança que já fomos. Resgatar o olhar investigativo, olhar de pesquisador nato, olhar contemplativo. E, ao longo da jornada, colecionar olhares, armazená-los na memória, olhar de leveza, olhar de simplicidade, olhar de aprender, olhar de ensinar, olhar de refletir, olhar para compartilhar, olhar de escutar, olhar de silenciar, olhar de provocar, olhar de se transformar, olhar de se reinventar, olhares que constroem sentido à visão. Pensando nessa visão, pensando nesses olhares, eu acho que é assim que nós vamos começar o nosso encontro. Eu acho que para escolher uma forma de trazer para vocês uma síntese do que o livro vai trazer como essa possibilidade de revisitar a própria trajetória, eu fiz uma escolha em 40 verbos de ação, porque acho que os verbos de ação são uma forma da gente trazer uma gramática da nossa atuação cotidiana para que a gente possa estabelecer relações entre aquilo que eu quero declarar. Por quê? No momento em que eu faço escolhas por determinados verbos, eu estou tornando público o meu olhar, a minha forma de ver a criança,
o educador, no caso hoje, na formação dos educadores, traduzindo uma visão de mundo. Por que 40? Eu pego o número 4 porque eu acho que ele tem um papel muito forte para a gente pensar. 4 são os elementos da natureza, 4 são as estações do ano, 4 são os pontos cardeais, 4 cavidades do nosso coração, 4 membros do corpo humano, 40 dias de quarentena. Pensando nesse número 4, ele vai se atrelar ao número 0. Número 0, vazado, por onde o ar circula, por onde nós podemos entrar em comunicação com o outro. Pensar no número 0, por onde tudo começa. Esse número inicial que vai nos dando a possibilidade de parar para pensar e dizer o que me move, que marca é essa que eu quero, enquanto educador, traduzir e deixar junto ao meu grupo, a minha equipe de trabalho, as pessoas com as quais eu convivo. Então, começando nesses 40 verbos, o primeiro é explorar. Pensando em explorar, porque o educador, o tempo inteiro, vai buscando novos caminhos, novas possibilidades, e olhando o mundo com olhos de criança, ele vai cada vez mais buscando essa forma de manuseio, de tatear, que as crianças têm como uma possibilidade de conhecer o mundo. Para nós, cabe o grande desafio de explorar o tempo inteiro novas possibilidades, como agora que nós nos deparamos com essa situação que o mundo inteiro parou e nós todos fomos confinados para uma situação de estarmos em casa. E aí, como é que nós podemos explorar as possibilidades que nós temos de fazer a docência desse outro lugar? O segundo verbo que eu vou trazer é o brincar, porque olhar o mundo com olhos de criança, como dizia Malaguzzi, como Tonucci, vai nos trazer a possibilidade de brincar, porque a criança tem na brincadeira a sua linguagem genuína de conhecer o mundo. E nós, educadores, precisamos cada vez mais, nas nossas possibilidades exploratórias, mergulharmos nesse universo de brincadeira da criança, no momento em que nós estabelecemos conexões com a nossa criança interna e a criança com a qual nós convivemos no nosso cotidiano. A criança, pela brincadeira, ela vai cada vez mais mostrando para nós o que é que ela está querendo saber. E aí entra um grande desafio para o educador: se pôr em relação, se pôr em jogo. E no momento em que esse adulto, em que nós nos colocamos em relação com as crianças, nós vamos conseguindo conjugar um terceiro verbo fundamental: interpretar. Interpretar significa se pôr em relação, olhar aquilo que as crianças estão fazendo, olhar aquilo que a nossa equipe está fazendo, e dessa forma nós conseguimos atribuir um significado. No momento, eu acho que um dos maiores desafios que nós temos é conjugar um terceiro verbo, que é vivenciar. Por quê? Nós estamos tendo um grande desafio de olhar para essas vivências que nós podemos trazer para as nossas equipes de um outro lugar. De repente, o caminho que nós temos é por meio dessas janelas. E aí entra uma equação que eu falo o tempo inteiro para as equipes, para os meus grupos de estudo: entre o real e o ideal, o possível. Como é que nós podemos olhar, nesse momento, as possibilidades que nós temos? E aí, de repente, eu, que há 47 anos exerço a docência, me deparo com uma situação longe da minha sala, longe das escolas, longe das crianças, e como é que nós temos que viver e nos reinventar. E aí entra para nós algo que eu acho que é fundamental e que o livro vai nos mostrando dentro do processo formativo, que é o verbo revisitar. Revisitar, olhar para aquilo que eu tenho e trazer um novo sentido. Malaguzzi conjuga um verbo muito interessante, que é o garimpar. Olhar o que eu tenho ao meu redor e, com isso, eu construo uma nova possibilidade de ação. Esse é um desafio muito interessante, porque na sociedade moderna,
o novo, o desafio da modernidade, daquilo que é o modismo, vai o tempo inteiro nos cutucando para fazermos coisas que nós ainda não fizemos. E, de repente, o grande desafio é voltar para aquilo que nós já temos, para aquilo que nós construímos e reconstruímos um novo olhar. Esse é um desafio muito interessante, porque novas histórias vão podendo fazer com que o verbo experimentar possa entrar em ação. E no momento em que nós somos convidados e convocados a viver novas experiências, nós vamos percebendo que muitas delas fazem um sentido extremamente interessante, como, por exemplo, o papel da arte. No momento em que nós estamos todos fechados em casa, experiências estéticas podem ser vividas como algo extremamente significativo. Crianças que são vocês todos, professores, que convocam, que desafiam as crianças a buscarem aquilo que elas têm nas suas casas e, dessa forma, poderem construir vivências significativas com aquilo que elas têm disponível. É uma coisa muito provocativa para nós, o convidarmos as crianças, por exemplo, a olharem para uma mesa, organizarem uma arrumação de mesa, organizarem cozinhas com frutas, com saladas, com compras que chegam, espaços do banho, por exemplo, brincadeiras que as crianças vão sendo desafiadas a usar espuma, usar água, que é lógico que com muita restrição, porque também é algo que nós não podemos desperdiçar, mas como é que essas experiências podem ser estéticas e podem trazer para essas crianças a possibilidade do encontro, do reencontro e a possibilidade delas terem material para contar para os outros. Outro verbo extremamente importante e interessante nesse momento, junto com o experimentar, é o experienciar. Larossa vai nos dizer que a experiência é aquilo que nos toca, é aquilo que faz sentido, é aquilo que nos atravessa. Como é importante nesse momento nós convidarmos as crianças ou convidarmos as nossas equipes online que estamos nos vendo pelas janelinhas a contarem as experiências que estão vivendo. Nesse momento, o registrar ganha um peso muito forte, porque no momento em que as pessoas são convidadas a contarem para os outros aquilo que elas estão vivendo no seu cotidiano, os registros verbais e os registros feitos, por exemplo, com a coleta de memórias, com a coleta de pistas do dia a dia, a construção de caixinhas de memórias, esses baús que as crianças vão construindo, caixas de sapato que as crianças vão enchendo com aquilo que é significativo para elas, nesse momento nós vamos percebendo que aquilo que eu disse há pouco, o reinventar-se, vai ganhando um peso muito forte. E esse reinventar-se, junto com essas memórias, vai dando para as crianças a possibilidade de recuperar um fio condutor daquilo que elas viveram e que no momento em que elas puderem voltar para as escolas, ou esse ano, ou no próximo ano, que elas tenham algo concreto para poderem contar para os outros. Isso é um desafio interessante, porque todos nós que trabalhamos com crianças pequenas sabemos que elas precisam de pistas para reorganizarem essa memória. Educadores que vão construindo seus diários de bordo, que vão escrevendo sobre emoções, sobre aflições, sobre medos, sobre descobertas, como todo esse espaço de escrita vai sendo potencializado no momento em que eu me abro para viver experiências ligadas ao registro. E nesse momento, o registro vai nos mostrando um papel fundamental que é o da observação. Observar, outro verbo em movimento, que é algo que eu acho que é das coisas mais interessantes que nós estamos sendo desafiados a viver. Por quê? Observar o que se passa na tela. Os educadores que estão com as crianças estão ali vendo o que entra como uma potência de algo interessante, como aquela criança que está sentada atrás da mãe, da Tassiana, que está com o menininho sentado atrás ali na imagem,
como é que eu vou podendo aproveitar tudo isso que tenho na minha frente como recursos de um contexto para contextualizar e criar novos textos. Eu acho que aqui mostra algo que é muito forte nesse momento, junto com o papel da observação, que é o se abrir para novas eventualidades. Como é que eu posso estar o tempo inteiro antenada para ver o que está acontecendo e registrar com palavras-chave, com pequenas, vamos dizer, memórias naquele momento, que depois eu vou recuperar para poder criar um novo contexto. Outro verbo fundamental que é escutar. Escutar no sentido de viver esse encontro com o outro e ir muito além do que uma mera a escuta auditiva, mas a escuta no sentido de que todos os nossos sentidos vão sendo aguçados e vão me dando pistas para contextualizar tudo isso que eu estou vendo. Dentro desse verbo escutar, outro verbo vai sendo construído, que é o mapear. Mapear no sentido de levantar possibilidades, de criando como que uma cartografia de tudo aquilo que eu vou coletando, e com esse material eu vou podendo construir possibilidades de projetar. Registrar, observar, escutar, mas que vão trazendo para nós a possibilidade de parar para pensar sobre tudo isso e interpretar. Aqui entra um verbo que eu acho que é um dos maiores desafios do educador, porque no momento em que eu mergulho num espaço de interpretação, eu vou criando histórias, eu vou narrando possibilidades com aquilo que eu tenho à minha disposição. É interessante ver porque a interpretação ele é fruto de vínculos. E todos nós tivemos com os nossos grupos 40 dias até tudo começar. E todos nós sermos transportados para esse lugar de dentro das nossas casas. E eu acho que aqui tem para nós uma coisa muito interessante para se pensar. Porque se a interpretação é fruto de vínculo, os vínculos se constroem por meio de relações afetivas. E relações afetivas são decorrentes de crianças que se sentem acolhidas na sua forma de ser e de estar, educadores que se sentem acolhidos nas suas formas de serem e de estar, e quando tem um adulto disponível para se abrir e dizer para o outro, conte a sua história, com toda certeza nós vamos fortalecendo esses vínculos de confiança. E no momento em que esses vínculos de confiança são fortalecidos, vocês, nós educadores, trazemos para o outro algo que eu acho que é a mola propulsora de todas as aprendizagens, o fortalecimento da autoestima. Cada um, educador, adulto, criança, famílias, todos nós precisamos das nossas autoestimas fortalecidas, porque é nesse momento que nós vamos nos sentir confiantes para mergulharmos em novas explorações e novas investigações. Outro verbo que é fundamental, e em especial nesse período que nós estamos vivendo, é o verbo imaginar. Nunca foi tão importante nós mergulharmos nas possibilidades de imaginar. Imaginar passeios que nós estamos fazendo fora. Hoje eu passei o dia... Posso deixar uma pergunta aqui? Sim, vocês vão depois colocando as perguntas no chat, que a Tati vai daqui a meia hora, eu não disse isso, mas daqui a 40 minutos, daqui a uns 20 minutos, a Tati vai abrir para pergunta. Então, podem pondo todas as perguntas que vocês quiserem, sim. Quando hoje, por exemplo, eu estava lendo que na sexta-feira você banca numa dissertação de mestrado da Universidade Federal de Florianópolis, e essa moça que foi minha aluna de maternal e agora com seus 40 anos me convidou para ser banca do seu mestrado, ela faz um trabalho muito interessante, acho que esse verbo aqui vai sendo conjugado com uma potência muito forte. Ela traz uma apropriação da ilha a partir das conversas das crianças pelo imaginário. Por quê?
Quando ela começa essa pesquisa, o desafio era que eles fossem construir mapas da cidade a partir de passeios pela cidade. Muito na linha do Caminhando com Tintim, aquele filme maravilhoso, ela queria, era o desejo dela, andar com as crianças e cartografarem a ilha. Veio a pandemia, as crianças todas em casa, e ela se vê desafiada a criar um outro percurso. E, nesse momento, ela cria com as crianças, nas conversas por Zoom e por WhatsApp, a possibilidade de imaginar os lugares que elas têm saudade, os lugares que elas querem voltar assim que puderem sair de casa, como é que elas vão mapeando a ilha a partir do seu imaginário. Imaginar, eu acho que tem também uma relação muito forte com o papel da contação de histórias. É fundamental para as crianças, Panda Books aqui está, mas é fundamental para as crianças o acesso às boas histórias. Histórias que são contadas com livros, histórias que são contadas de boca, histórias que as crianças inventam, imaginam, histórias de vida que nós contamos para as crianças. Como as crianças vão alimentando, nutrindo o seu imaginário a partir de boas histórias. E aí entra algo que é muito forte na formação de professores, que é quando nós também pedimos para os professores contarem para nós as suas histórias. Histórias que são reais, histórias que eles viveram, histórias que eles gostariam de ter vivido. Porque nessas conexões com as narrativas, nós vamos cada vez mais criando a possibilidade de construção de projetações significativas. Outro verbo que é muito interessante, tanto para as crianças quanto para os adultos na formação, é o desejar. Sem desejo, não existe espaço de construção de novos conhecimentos. O desejo é de cada um. O desejo, eu não posso desejar pelo outro, mas eu posso problematizar, que é o outro verbo, para que o outro acesse o seu desejo interno. Porque cada um de nós tem um desejo, e é nesse desejo que nós vamos, como dizia Malaguzzi, cada criança que nasce é uma história que começa. Eu acho que cada educador que vai se formando também é uma história que vai nascendo. Cada um, no momento que se forma, no momento que entra na sua trajetória, na construção do seu percurso profissional, ele vai acessando desejos que tem o tempo inteiro de fazer a diferença. Não é fazer diferente, mas é fazer a diferença na construção do seu papel profissional. Nisso, outro verbo vem à tona com muita intensidade: sonhar. Como é fundamental que cada um de nós possamos, nesse imaginário, entrarmos em contato com os nossos sonhos. E aí vem, para mim, o Daniel Munduruku, que eu cito até no livro, numa passagem, quando ele vai dizer que educar na cultura indígena é pôr de fora para dentro. Então, são esses sonhos, são esses espaços do imaginário, são essas histórias de vida que, quando socializadas, vão tendo a possibilidade de criar uma cultura onde todos possam se reconhecer. Outro verbo de ação que é fundamental é o trocar. Trocar quando nós temos a possibilidade de que eu tenho uma história, o A, o B tem uma história, a troca significa muito mais do que de A para B. Trocar significa dialogar, e dialogar significa construir um terceiro ponto. No momento em que eu construo o A e o B e eu crio o C, eu vou criando a possibilidade da multiplicação de novas ideias e que uma ciranda formativa possa ser criada, configurando um novo contexto escolar, um novo contexto institucional. Aí entram dois outros verbos que eu acho fundamentais: pesquisar e criticar. Pesquisar porque o bom educador é aquele que o tempo inteiro está tentando achar, buscando novos caminhos por onde ele possa caminhar com o seu grupo.
é interessante ver porque é um livro de histórias diferentes, é uma exposição que está acontecendo. Agora, no mundo virtual, o que é que essa internet toda está nos oferecendo? Para vocês terem uma ideia, amanhã, aqui em São Paulo, o Planetário está abrindo uma visita virtual para todas as pessoas do Brasil, algo muito interessante, mergulhar com as crianças nessas experiências, e tudo isso depende o quê? De uma pesquisa. E é muito legal, porque no momento em que a gente se abre para entrar nesse universo da pesquisa, parece que nós vamos criando uma cultura que os outros também vão pesquisando e vão nos indicando boas coisas. Saiu um livro novo, hoje é uma live que está acontecendo, é uma exposição virtual, é um museu que se abriu para uma investigação. Como é que nós podemos ir garimpando coisas interessantes que possam alimentar os nossos projetos em ação? Criticar, eu acho que é algo muito inovador, porque nós não fomos educados para receber críticas. Os professores, nós adultos, temos uma dificuldade muito grande para olhar para a crítica e para o erro como algo construtivo. E aí vem algo que é um termo piagetiano, quando ele discute a questão da potência do erro na construção de novos conhecimentos. É muito interessante quando a gente olha para o erro da criança, para o erro do educador, e dizer com isso, errar é humano, errar é um aspecto de humanidade. Nós precisamos olhar para o erro e dar risada, e dizer, eu fiz isso assim, da próxima vez eu vou fazer de um outro jeito. Isso eu acho que vai fortalecendo a possibilidade de problematizar as práticas pedagógicas. Aqui eu acho que é um dos grandes exercícios de um processo de formação que queira ser um processo de construção de autoria e não de reprodução. Por quê? Quanto mais eu me perguntar, um bom professor é um bom perguntador. Quanto mais eu fizer perguntas para mim mesma, mais perguntas eu vou construindo para fazer com o meu grupo. E o nosso desafio com as crianças, nosso desafio como coordenação, é cada vez mais criar boas perguntas que façam com que o outro mergulhe num processo de construção de novos conhecimentos. No momento em que eu dou uma resposta para o outro, eu corto todas as possibilidades de investigação. O grande desafio é fazer perguntas, por exemplo, para as crianças, que nós possamos dizer que as perguntas são feitas pelo próprio espaço. Uma pergunta para uma criança, por exemplo, uma caixinha fechada. Isso é uma pergunta. O que é que tem aqui? Uma pergunta sonora. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para a Régio, em 2008, quando nós entramos nas salas de uma das escolas, tinha uma problematização que era um cheiro de mexerica, como eu nunca vou esquecer na vida, porque tinham cascas de mexerica postas atrás de portas, ali no vão das janelas, e a grande problematização era uma pergunta olfativa. Olhem só o inusitado, olhem o inesperado, como é que eu posso olhar para tudo isso e dizer que as boas perguntas são feitas de uma forma que me coloquem em desafio para dizer o que será? Esse é o grande problema. Se eu mergulho nesse o que será que será, não é a música do Chico Buarque, mas é como se fosse o que será, que me põe cada vez mais pensando, porque o que importa, pessoal, não é a resposta. O que importa é mergulhar num pensamento projetual. O que é que eu posso fazer com tudo isso? Outro verbo de ação que é fundamental é significar e ressignificar. Eu não vou viver, e aqui é Vygotsky que entra em ação. Todas as vezes que eu estiver numa zona real, eu não construo novos conhecimentos. Se eu mergulhar numa zona proximal, eu me abro para novas possibilidades e cada vez mais eu vou fazendo o quê? Eu vou alargando, ampliando o meu universo de atuação. Isso eu vou construindo um outro verbo que, para mim, é a grande possibilidade de trabalho junto aos grupos de professores e às crianças,
que é o projetar. E eu digo projetar-se, porque projetar-se no sentido de que eu mergulho num percurso projetual quando eu vou vendo boas possibilidades de construir novos conhecimentos. Outro verbo que vai ganhando peso muito grande é o cooperar. Eu acho que para essa escola nova que nós estaremos em breve aqui presencialmente, mas que estamos gestando desde o dia que nós saímos, o verbo cooperar ganha um valor muito forte. Cooperar, ser solidário, estar com o outro, tudo isso construindo um verbo que eu acho que, para mim, é o grande motor de todas as propostas, participar. Régio traz para nós o sentido da participação como esse sentido do olhar do coletivo. Por quê? Todos juntos vamos precisando dar as mãos, metaforicamente falando, porque hoje não podemos dar as mãos aos outros, mas numa simbologia, como é que todo mundo junto vai poder estar nesse espaço compartilhado para criar uma nova história. Tem aqui em São Paulo a fundação, há quase 70 anos atrás, da Rádio Jovem Pan, que pelo Brasil inteiro nós temos, e o Tuta, que foi o pai dele, o Paulo Machado de Carvalho, que foi quem fundou a Jovem Pan, o Tuta, o filho, escreve um livro que é muito interessante para a gente pensar, e o livro se chama Ninguém Faz Sucesso Sozinho. E eu acho que é isso que é o grande desafio, porque para essa nova escola que nós estamos gestando, todos juntos vamos trazer a potência de um olhar interdisciplinar, de um olhar da diversidade, quando todo mundo possa parar para aquilo que nós temos, para as experiências de sucesso e dizer o que não dá conta. E nesse não dá conta, como é que eu posso potencializar possibilidades de fazer de um outro jeito? Aqui entra outro verbo que eu acho fundamental, relacionar. Relacionar-se com o outro, relacionar-se com as diversas possibilidades dos campos de experiência, relacionar-se com o que era antigamente áreas do conhecimento, mas o que isso traz que é fundamental? Um olhar interdisciplinar, porque é um olhar de diálogo, é um olhar de que não é isto ou aquilo, mas é um olhar, como na poesia da Cecília Meirelles, que é isso e aquilo, criando laços e conexões para que cada vez mais se rompam as barreiras e que a gente olhe para a especialidade de cada campo naquilo que ele contribui em diálogo com os outros. Para tudo isso, outros verbos vão sendo fundamentais. Primeiro, o pensar. Pensar porque cada vez mais parar para refletir, para dizer como é que eu posso fazer de um outro jeito, eu acho que traz um desafio muito grande para o educador, porque a gente é muito acostumado a fazer o mesmo projeto do ano anterior, fazer daquele jeito que eu fiz, porque é algo que eu já conheço. E no momento em que nós nos desafiamos a fazermos coisas que nós nunca fizemos, o sabor da descoberta é olhar o mundo com olhos de criança, porque as crianças se desafiam o tempo inteiro e as crianças vivem algo que é potente para a construção do conhecimento, quando elas usam a expressão no próprio corpo, eu consigo. Olhar para uma criança e ver quando ela consegue, na pontinha do pé, pegar aquilo que está lá no alto e que ela fica naquele exercício de um corpo inteiro que se mobiliza para chegar lá, eu acho que é esse prazer do aprender que nós precisamos cada vez mais vivermos como educadores, porque esse eu consigo potencializa diferentes aprendizagens e cada vez mais vai nos dizendo que nós estamos vivos. E Paulo Freire trazia para nós algo muito bonito, porque ensinar e aprender significa viver. O tempo inteiro, no momento em que nós nos desafiamos, nós vamos percebendo que aprender é muito prazeroso. É muito bom a gente conseguir fazer uma coisa que nós nunca fizemos. E aqui entra, eu acho, algo que também é muito interessante. Aprender dá trabalho, aprender dói, aprender tem erro,
Aprender é um exercício de um rigor disciplinar que é muito forte. Malaguzzi falava que quanto mais nós exigimos do outro e exigimos de nós mesmos, nós estamos trazendo a imagem da potência em ação. O que isso quer dizer? Eu só desafio quem tem condições de ir para frente. Eu só desafio se eu me sentir ainda inacabado. Se eu achar que já deu conta de tudo, para que eu vou me desafiar? Então, é esse exercício que nós precisamos fazer todos os dias. O que mais que eu posso fazer? E quanto mais eu mergulhar nessas experiências desafiadoras, mais aprendizagens eu vou trazer para mim e para o outro. Outra coisa que eu acho muito interessante também, como um outro verbo, que é o selecionar. Por quê? Nós fazemos escolhas. O ser humano é fruto de escolhas. É isso que eu vou fazer nesse momento e não agora estou fazendo aquilo. Então, nesse momento em que eu vou fazendo opções, há ônus e bônus, porque eu perco determinadas coisas e eu ganho outras. Mas aí entra a importância de eu ter um foco nas minhas escolhas. Eu saber por que eu estou investindo naquele momento, naquela determinada direção. Outro verbo para a gente completando os nossos 40 é o compartilhar. Quem são os pares que estão trilhando o caminho junto comigo? Eu não estou falando em compartilhar, que isso eu posso atrelar ao socializar, mas compartilhar quem são os pares que cada vez mais estão juntos comigo construindo essa história. Outro verbo fundamental é inspirar. Eu me inspiro, eu vou buscando essas possibilidades a partir da leitura dos outros, mas no momento em que eu paro para pensar a partir do lugar que eu ocupo, eu vou fazendo as minhas escolhas e vou criando o quê? O meu olhar autoral. Porque o que faz sentido para um não faz sentido para o outro. E aqui entra aquilo que Malaguzzi traz com muita propriedade. A criança é feita de 100. Nós todos somos feitos de 100 linguagens, 100 formas de ser e estar no mundo. E isso é uma beleza muito linda, porque a cultura moderna, a sociedade contemporânea, separa a cabeça do corpo. E as crianças vão nos mostrando que as 100 criam uma dança interativa de uma forma que tudo isso cria um grande diálogo que dá para o sujeito a possibilidade da transformação. Fechando esses 40 verbos, eu queria pôr os 3 últimos: evocar, provocar e convocar, porque eu acho que aqui sintetiza o grande trabalho do educador. Eu evoco na minha memória, no meu percurso formativo, aquilo que me constituiu, que me formou enquanto educador. Eu evoco tudo isso a partir de provocações. E essas provocações são o outro que me faz, porque o outro é fundamental na construção do meu conhecimento. E nesse evocar e provocar, eu vou sendo convocado a mostrar a que vim, o que para mim faz sentido e que professor é esse que eu quero ser. Que marcas são essas que eu quero deixar, que pares são esses com os quais eu quero compartilhar novas experiências e como é que eu posso, nessa relação com as crianças, construir cada vez mais, através do fortalecimento dessa forma dessas crianças estarem no mundo, eu criar um ambiente que seja amável para todos que ali estão. Malaguzzi usa a expressão amabilidade. Então, é esse ambiente de bem-estar, de amabilidade, onde todos possam estar se sentindo bem, com os seus medos, com as suas angústias, mas se sentindo amparados pelos outros e se reconhecendo como pertencentes àquela estrutura. Então, acho que tudo isso nós vamos fechar o 40º verbo com Paulo Freire, com o esperançar. Esperançar no sentido não de esperar, de deixar acontecer que uma hora vai atrás. Não,
mas esperançar no sentido de que eu tenho esperança que tudo que eu estou fazendo nesse investimento, nessa formação, nessa construção dessas projetações, vai reverberar numa escola que faça a diferença. Eu acho que esse esperançar traz para a gente, mais do que nunca, essa possibilidade de confiar, de estar junto e de superar todo esse momento que nós estamos vivendo. E acho que cada vez mais a relação entre a teoria e a prática vai nos dando a possibilidade de pedalar essa bicicleta, que é a grande metáfora de Malaguzzi. Essa bicicleta que vai mostrando para a gente, como nessa imagem que eu tenho aqui, que é de um grupo do GEP, essa bicicleta que, entre todas essas cores que ela vai... Ó, Lu! Oi, Lu! Tudo bem? É uma gepiana aqui presente nessa bicicleta que nós vamos pedalando, atrelando a teoria e a prática, é que nós vamos cada vez mais acolher essas crianças, como a Tassiana tem ali, o filho deve ser no colo, essas crianças que querem da gente cada vez mais essa possibilidade de acolhimento. Eu acolho o outro para que o outro possa cada vez mais descobrir a sua potência, as suas possibilidades e viver toda essa situação de aluno, de estudante, de criança, de ser criança com olhos de criança, ser criança com o direito de ser criança, ser educador com o direito de ser educador nessa contemporaneidade. Os 40 minutos em ponto, hein? Faz favor, com os 40 verbos. Vamos lá. Eu já falei muito, agora abro para vocês, para todas as perguntas que vocês quiserem fazer. Pode começar? Professora, nossa, um prazer escutar você. Eu me emocionei diversas vezes com a sua fala, mas eu já estou com algumas perguntas aqui, depois eu quero pedir licença, inclusive, para fazer as minhas, sabe? Tem uma aqui de uma professora, de uma coordenadora de São Paulo, de uma EMEI de São Paulo, do bairro Brasilândia. E eu acho que é uma preocupação de muitas educadoras de agora, né? Com relação ao retorno presencial. E ela diz assim: nós, professoras, estamos apreensivas com o retorno, pensando nas materialidades. Além dos brinquedos que temos na escola, plásticos e os livros, o que você pode sugerir para a composição das materialidades, a exploração e a aprendizagem das crianças? E ela agradece. Olha, essa semana, num dos grupos do GEP, nós vivemos uma situação muito interessante, porque em Alphaville, aqui em São Paulo, capital, está tudo fechado, não voltamos. Em Alphaville, que fica aqui ao lado, né, de São Paulo, a grande São Paulo, as escolas já retornaram. E as professoras, numa aflição enorme para saber o que iriam fazer, como é que iriam viver, que espaço era esse. E, de repente, traz para mim algo que eu acho que é muito, muito interessante para a gente pensar. Ouçam as crianças. O que quer dizer ouvir as crianças? Se ponham em relação, vivam a experiência, claro que com cuidado e com toda a cautela que o momento exige, mas esperem e olhem, observem as crianças. Voltem aquilo, tudo que vocês construíram com seus grupos, porque ali vocês vão encontrar a ponta do fio condutor para esse retorno. E essa professora fez um comentário que eu acho muito, muito interessante. Ela também ficou com as aulas online esse tempo todo, e na segunda-feira passada elas voltaram. E aí, pena que eu não tenho aqui o papel. Se vocês quiserem, depois eu posto para vocês. Mas essa professora trouxe uma coisa muito linda, que com todo o medo, com toda a angústia que ela estava vivendo, ela disse que não conseguia dormir de pensar na possibilidade que estaria com as crianças de 4 anos no dia seguinte. E ela se perguntando, que medo que eles vão ter, como é que eles vão chegar na escola, família não pode entrar, ninguém pode beijar, ninguém pode pegar. E ela faz um depoimento lindo.
As crianças chegam na escola e essa escola tem um gramado. E as crianças, quando entram na escola, eles vão para a grama, rolar em cima da grama, como se dissesse, a escola não sumiu. Então, acho que isso é de uma beleza tão tocante, mas tão tocante, que essa professora chama Cris, e eu virei para ela e disse, escreva sobre isso, porque eu acho que é um depoimento para acalmar a alma de todos os educadores. Régio recomeçou no dia 7, a semana passada, e também com todas as divisões, com todos os protocolos possíveis, mas eu acho que tem uma coordenadora aqui de São Paulo também, que ela fala uma frase que eu também trabalhei nos grupos, que eu acho muito interessante. Para todo protocolo tem colo. Olha só para a gente pensar. Para todo protocolo requer um colo, para todo protocolo tem colo. O que isso quer dizer? Com todo o olhar sanitarista, com todos os cuidados que nós temos que ter, qual é a forma de acolher esse protocolo? E aí eu respondo para vocês. O projeto pedagógico de cada instituição nunca foi tão forte quanto agora. O projeto pedagógico não é gaveta. Esse momento especial que nós estamos vivendo, eu acho que ele é uma força motriz para ganhar vida nesses valores que constituem cada instituição. Por quê? O que vai nos trazer as respostas... a poesia que leu no início, ok, eu leio depois para vocês. Quando é que esse momento, eu acho, que vai trazer para nós 2, 3 grandes, vamos dizer, esferas de ação. 2, 3 grandes valores que justifiquem as nossas ações. Então, acho que aqui, se nós temos no nosso projeto, por exemplo, não sei, não conheço o projeto de vocês, mas autonomia, participação e cooperação, vamos dizer, todas as nossas ações estarão pautadas nesses valores que nós queremos trabalhar. Que há uma aflição, há uma preocupação, há uma realidade que nós não sabemos, não. Aí eu vi a Sousa Lima fala, nós não temos componentes a neurociências vai nos mostrar, nós não temos componentes da espécie para poder lidar com isso tudo que está acontecendo. Mas nós temos que ter o quê? Cautela, espera, juntar com os outros, experimentar e apostar que as crianças têm muitas e muitas soluções para aquilo por onde nós podemos caminhar. Eu não sei se responde, mas é o que eu penso nesse momento, Letícia. Eu acho que respondeu muito bem, professora. Agora eu vou colocar uma minha, né? Por favor. É com relação à sua experiência em Reggio Emília, né? Quando você relata Reggio Emília em seu livro, é de uma forma maravilhosa, é contagiante, é um sonho mesmo, né? E eu digo que é um sonho porque para mim o sonho é possível, né? Basta a gente requer esforço, requer trabalho, requer estudos, requer mudanças, né? Eu acho que até passa por uma sensibilização e mudanças de paradigmas que nós temos mesmo. Hoje, algo que me preocupa muito é com relação a como a sociedade, a como os pais e a gente lida com frustrações, lida com conflitos. E conflitos que nascem naturalmente em situações de interação. Eu queria que a senhora relatasse, na vivência lá de Reggio Emília, na experiência que a senhora tem de Reggio Emília, como esses conflitos e essas frustrações são lidadas lá. Olha, conflito, Régio tem uma coisa muito interessante, Malaguzzi traz uma coisa muito interessante. Sem conflito não tem aprendizagem. O conflito é um motor. O conflito é um motor para dizer que, senão, a gente vive no café com leite. Sabe aquela coisa que é a mesmice? Para existir algo que avance, a utopia, como Malaguzzi falava, e Galiano também traz isso de uma forma muito forte, utopia serve para a gente dar um passinho para frente. Então, os conflitos vão nos provocando, vão nos mobilizando, nós vamos olhando as possibilidades e nós não podemos desistir.
Agora, sem conflito, achar que é tudo fácil, não é. Dá um trabalho enorme. Por exemplo, para eu conseguir criar a cultura do registro numa instituição que eu trabalhava, que eu era coordenadora, eu demorei 10 anos para fazer isso. 10 anos. 10 anos quando todos os professores atribuíam sentido ao registro e era uma coisa para eles tão forte, tão significativa, que o caderno de registro deles era um tesouro. Eles não largavam por nada. Eles foram fazer pesquisas de mestrado, especialização, eles foram criar pequenos livros a partir disso. Então, como é que nós podemos acreditar numa coisa, apostar, mas eu acho que principalmente compartilhar? Quando nós atribuímos um sentido coletivo àquilo que está sendo feito, de uma forma ou de outra, os conflitos começam a ser, vamos dizer, direcionados para aquilo. Por quê? Ninguém faz aquilo que não vê sentido. E um grande desafio que eu vejo para os professores é atribuir sentido àquilo que lhes é proposto. Então, quando a gente começa a mergulhar em modismos, a mergulhar em outras políticas que vão cada vez mais sendo, tipo, não faz o que era feito, vamos fazer uma coisa nova, sem que os professores atribuam sentido, a gente não sai do lugar. E no momento que existe a clareza, e outra coisa que eu acho interessante, isso, assimilação e acomodação, nessa busca de equilibração. E aqui eu acho que tem também uma outra coisa que é muito forte. Quando a gente trabalha com essa atribuição de sentidos, desde as crianças muito pequenas, nós temos que compreender as formas como o sujeito aprende. Esse eu acho que é o maior desafio do educador. Por quê? Se nós mergulharmos numa relação com o outro, eu tinha um professor, por exemplo, que acho que vai ilustrar bem o que pelo menos eu acho naquilo que eu estou pensando. Eu tive uma professora que foi a última que mergulhou na questão do registro. E um dia ela virou para mim, eu estou falando uma história de 10 anos atrás, 15 anos atrás, e essa professora vira para mim e fala: Alice, você quer que eu pare para aprender a escrever? Você ficou louca? Eu estou voltando para casa, eu estou enlouquecida, 3 crianças no carro, vão berrando. Você sabe que hoje em dia eu estou num ponto que eu tenho um gravador no meu carro, eu ando com ele ligado, eu fico gravando até compra de supermercado. Eu virei para ela e falei: bingo! Desafio feito. Você, em vez de gravar a compra, depois que gravar a compra, você vai gravar aquilo que você fez na escola. E eu entro nesse espaço de pegar a sua fita e escutar. Eu não tenho gravadorzinho, mas no dia que as pessoas me trazem o caderno, você me traz seu gravador. Ela virou e disse: você faz isso? Eu faço. Meu desafio foi, se essa professora era uma professora que pela escuta, pela gravação, ela conseguia significar, eu sentava com ela no dia das nossas conversas e o desafio era construir mapa conceitual a partir do que ela tinha gravado. E no momento em que a gente vai gravando e vai mostrando para ela que aquilo que ela fazia tinha sentido, nós conseguimos construir uma relação de um outro lugar. Eu me lembro uma vez também que uma coordenadora de uma escola, até por coincidência, eu vi escrito há pouco Brasilândia, e ela era uma coordenadora da Brasilândia, mas não é a Luciana, era uma coordenadora da Brasilândia. Ela virou para mim e disse assim: Alice, não dá. Eu tenho uma professora que ela mobiliza a reunião com receita de bolo. Não dá, não tem como trabalhar desse jeito. O desafio foi, com essa receita de bolo, nós começarmos a trazer a prática dela para se converter numa receita de bolo, numa metáfora. E aí foi uma coisa muito interessante, porque no momento em que essa pessoa começou a se sentir especial, ela mudou toda a forma dela de agir. Por isso que eu acho que os conflitos são muito atrelados a espaços de escuta, de valorização da forma de cada um, da comunicação que nós fazemos enquanto instituição, da possibilidade de que todos se sintam especiais para juntos a gente poder fazer a diferença. Muito obrigada por sua resposta, professora. Agora, estou com algumas perguntas aqui, muitas relacionadas à pandemia, né, muitas preocupações, é a realidade que a gente vive mesmo, né? Agora uma da Alice, que ela pergunta:
A pandemia nos levou a ressignificar o livro paradidático, porque ele voltou para a casa da criança, levando a família a voltar a ler juntos. Na sua opinião, isso faz parte dessa nova escola? Olha, eu acho que a pandemia nos provoca, aquilo que eu disse, evoca, provoca e convoca, nos convoca a pensar tudo o que nós temos está sujeito à problematização. Eu acho que a única coisa que não está sujeita à problematização são os valores que eu tenho enquanto escola. Valores no sentido de que criança é essa? Que imagem que eu tenho de criança? A criança é potente, a criança é protagonista, a criança é cidadã, a criança é participativa desde que nasce. Eu acho que, tirando isso, todos os outros recursos que eu tenho, eles merecem um questionamento para ver que sentido que eles têm. Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas acho que a possibilidade de pôr em relação e fazer um questionamento sobre o que eu tenho disponível, desde o horário da organização da escola, da forma como eu fico com as crianças, como é que eu distribuo o tempo, desde o espaço onde todo mundo tenha que fazer tudo igual ao mesmo tempo, desde as linguagens expressivas, tudo eu acho que está sujeito a uma problematização, para eu poder ter certezas, para eu poder dúvidas e para poder me abrir para novas experiências. Agora, uma outra pergunta que diz assim, estamos com aulas online. Qual a sua sugestão para uma aula online interessante para crianças? Difícil isso, né, professora? Porque a gente sabe que as crianças, elas necessitam tanto da socialização, precisam tanto do par, né? Tanto do concreto, e de repente a gente tem que estar longe e tentar passar tudo que a gente precisa para elas de longe, né? É realmente um desafio. Quero escutar a senhora também sobre isso. Olha, eu acho que esse é um dos grandes desafios do momento que nós vivemos, porque nós sempre fomos radicalmente contra a tela para uma criança pequena, e de repente a gente tem que virar e conjugar a equação entre o real e o ideal é o possível. O possível que nós temos nesse momento é isso, é a tela. Então, dentro desse real, o que é que eu posso fazer com isso? E eu acho que o maior desafio é o movimento de escuta, é observar as crianças, olhar o que eles estão nos mostrando, ver como é que eu posso fazer. Eu não posso trazer um texto pronto, porque daí simplesmente eu perco tudo. Mas se eu tiver alguns pretextos, eu posso construir textos com aquilo que eu estou vendo junto na tela. Aí, por exemplo, coisas rápidas, coisas onde as crianças se reconheçam, é o bichinho de pelúcia que apareceu, é a criança que está comendo uma fruta diferente, é a avó que entrou ali em cena, como é que eu posso fazer? O que eu tenho nesse cenário para poder construir alguma coisa? E aí entra, eu acho que é a espera, a abertura, a ansiedade da gente não saber o que vai acontecer, mas viver a experiência junto com o grupo. É a única coisa que eu posso reconhecer, porque nós não acreditamos nisso e, de repente, é o que temos. Então, nós não temos outro recurso para fazer a não ser viver essa experiência. Aí tem um outro desafio, né? Hoje nós temos muitos desafios, né? Com as crianças que estão dentro de casa, muitas, nessa realidade de hoje, muitas não têm irmãos, muitas moram em apartamentos, né? E aí tem uma pergunta aqui que diz: como garantir o bem-estar, o brincar e as interações nesse contexto da pandemia? Aqui eu acho que é um desafio e uma pergunta para a gente fechar, que eu acho que não é só na pandemia, é desde que as crianças existem, que olhar é esse que eu atribuo para o brincar. Brincar é a linguagem genuína da criança se comunicar. Se eu olho para o jogo simbólico e eu sei que a forma que a criança tem de entender o mundo, meu desafio, por exemplo, nas telas, é observar as brincadeiras das crianças e, com essas brincadeiras, interpretar o que elas estão querendo nos dizer. Porque a criança, graças a Deus, ela brinca apesar de tudo.
Ela pode estar de cabeça para baixo, ela pode estar com o dedinho batendo no computador, ela pode estar ali tamborilando, querendo explorar alguma coisa, mas no momento em que eu olho para essa brincadeira, não como falta de atenção, ela não está nem aí, mas eu olho para isso dizendo, sonoramente ela está querendo interpretar, ela com o corpo está querendo interpretar. Então, quando eu penso para esse brincar, que sentido é esse que eu estou atribuindo, eu estou me desafiando cada vez mais a ser um professor da infância. Ser um professor que não é para a infância. Eu sou um professor da infância, um professor com as crianças, com o grupo, e querendo fazer cada vez mais com que essas crianças possam se sentir a parte de toda essa proposta que nós estamos criando junto com elas. E eu acho que é esse criar junto, fazer junto, que é o desafio que nós vivemos nesse momento. Essa pergunta que eu fiz para a senhora foi da Cristiane. Agora eu tenho uma outra, que é da Michele, que ela pergunta, como podemos fazer esse acolhimento nesse momento atual, que estamos longe? Como podemos fazer? Esse acolhimento. Eu acho que é viver, esperar, registrar, conversar, escutar, observar. Eu não tenho essa resposta e eu acho que ninguém tem. Quem tiver é uma resposta precipitada. Porque se eu tiver escuta, eu tenho que me pôr nessa relação e esperar. E tenho que aguentar a nossa ansiedade. Paulo Freire falava uma coisa muito bonita para a gente pensar nesse momento, que talvez ajude a isso, e depois eu queria ler uma outra poesia da mesma professora. A pergunta adulta, a pergunta que se faz com olhos de adulto é o como. A pergunta que se faz com olhos de criança é o porquê. E eu acho que o nosso desafio nesse momento é nos convocarmos e nos permitirmos viver essa experiência com olhos de criança. Por quê? Por que tudo isso está acontecendo? Para quê? Agora, o como, ele está muito atrelado aos procedimentos, a como que a gente vai fazer aquilo. No momento em que eu tenho essa escuta, eu vou me abrir a viver isso, eu tenho que esperar. E eu vou esperar nesse sentido de esperança, de que alguma coisa vai acontecer de uma forma inusitada, de uma forma interessante e de uma forma criativa. Porque Malaguzzi falava, tanto é que o pensamento dele o tempo inteiro é da ética, da estética e da política. São os três grandes princípios que regem o olhar regiano. A ética do rigor, a ética da coerência, a estética do belo, que convide o outro a participar, e da política no sentido da participação. Então, eu acho que com esses três grandes princípios é que nós vamos organizando as nossas propostas, não as nossas atividades, mas as nossas propostas junto aos nossos grupos. Professora, eu vou tirar uma citação que a senhora colocou no livro sobre Vallum, que ele diz que somos geneticamente sociais. Eu achei isso fantástico. Ele diz que o indivíduo é social não como resultado de circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna. E aí eu pensando nisso, pensando no aprendizado, na necessidade do outro, no trabalho com projetos e nas interações que são primordiais, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre os prejuízos que as crianças estão tendo agora, principalmente as pequenas, deixando de interagir, deixando de ter o outro, né? Desse ser social. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, Letícia, para a gente pensar nesse momento. Se nós somos geneticamente sociais, que outros são esses com os quais nós convivemos? Aqui entra uma experiência muito bonita, que volto no papel do imaginário, porque muitas vezes as histórias vão trazendo para a gente a possibilidade de conviver com o outro. Histórias de famílias narradas, histórias com os livros, por quê?
Os outros, muitas vezes, não são outros presenciais, outros corpos, mas são outros que estão habitando a forma como nós convivemos com possibilidades de termos outros habitantes ao nosso redor. Então, crianças que estão mergulhando o papel da literatura infantil nesse momento, o papel dos contos de fada, vai de uma forma ou de outra trazendo outros para junto das crianças. Então, as crianças vão mergulhando nesse imaginário e vão criando coisas que até então elas estavam vivendo muito pouco, porque era tudo muito no aqui e agora, muito na ação, muito no convívio. A Jéssica concorda comigo, é esse imaginário, essa coisa que era sempre ali, tinha que estar com um amiguinho. Como que uma criança não está com um amiguinho? Daí a família o tempo inteiro ficava organizando para a criança estar com o outro. E aqui entra, eu coordeno um projeto no Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo, que a Tati falou no começo, que chama Paz se faz com arte. E aqui tem uma coisa muito rica para a gente. O estado de paz é fundamental. Estar em paz com você mesma é você ter muitos outros junto com você. E acho que o desafio que nós temos é que a sociedade contemporânea ela é muito de empurrar todo mundo para todas as situações que são sempre para fora. E esse exercício de entrar para dentro, como a cultura indígena traz, essas crianças que vão, de repente, conseguindo se conectar, elas podem sair dessa experiência melhor do que elas entraram. Porque as crianças contemporâneas não tinham tempo de elaborar as experiências que elas viviam. Era só ter, e de repente elas estão sendo convocadas a buscar um sentido. Nós não dávamos tempo para essas crianças conectarem, por exemplo, adultos, lendo os livros, assistindo cursos, fazendo... Qual é o fio conector que nós temos? Aí entra de novo o papel do registro. Porque se eu estou escutando hoje, cada um que sair daqui com uma palavra-chave, eu não estou nem dizendo, se cada um eleger um verbo para poder ser o gancho daquilo que para vocês faz sentido, já valeu o nosso encontro. Porque são essas conexões que vão dando para nós a possibilidade de ir além. Criança, a mesma coisa. As crianças precisam de ócio, precisam de paz. A criança precisa buscar aquele cantinho embaixo da escada, atrás do sofá, sentar ali com a almofadinha dela, ficar deitada, olhando, pensando na vida. Mas são esses momentos que dão para a criança a possibilidade dela se conectar com ela mesma. E ela ir de encontro, porque a formação passa o tempo inteiro por esse ir e vir de diferentes maneiras. Eu vou e volto, eu vou e volto. E é esse exercício que é de atribuição de sentido. Obrigada, professora. Agora uma pergunta da Luciene. Como podemos fazer os pais se sentirem valorizados e assim terem mais disponibilidade para olharem com os mesmos olhos das crianças o retorno às aulas, com suas dificuldades e também com os momentos de alegres? Eu acho que isso é uma construção na relação que a gente vai vivendo no dia a dia. Os pais, muitas vezes, aí é o oposto de todo um olhar regiano, que os pais, a vida inteira, sempre, desde tudo, a própria construção da escola regiana parte das famílias que se juntam para construir uma escola de qualidade para os seus filhos. Essa família sempre fez parte em todas as instâncias. Nós, nas escolas brasileiras, não temos esse olhar de parceria com as famílias. É muito no que é naquele momento, é muito num desafio que está sendo posto, construir uma relação de um outro lugar. Então, como é que nós podemos somar as informações das famílias? Nós podemos, por exemplo, hoje, eu acabei de falar para vocês dessa tese de Floripa, né, que eu estou lendo. Essa professora, com crianças de 6 anos, ela depende das mães para poderem trabalhar com as crianças na construção desses mapas, dessas gravações, desses vídeos. O que ela faz? Para cada proposta que ela fazia, ela manda um vídeo para a mãe, um vídeo para a criança. Então, nesse exercício de incluir a família,
nós vamos atribuindo sentido para aquilo que está sendo feito. Por exemplo, nas escolas, quando nós temos as paredes que trazem informações, as famílias vão sendo contempladas quando eu vou contando aquilo que está sendo feito. Hoje, eu não tenho essas paredes para poderem fazer esse papel. Então, como é que eu posso mandar mensagem que seja para a família, mandar mensagem para a criança, por meio das telas, da internet, dos materiais que eu tenho disponíveis? No momento em que as famílias veem sentido naquilo que nós estamos fazendo, eu acompanhei agora há pouco tempo um projeto muito bonito que chamava Olhar o Mundo pela Janela. E esse projeto, quando as famílias são convocadas, eram crianças de 1 ano. Era a forma que essas famílias tinham para poderem contemplar a possibilidade dessas crianças fazerem alguma coisa, volto a dizer, de uma forma que a gente não acha que seja o ideal para as crianças. Então, quanto mais eu incluir o outro, eu tenho a chance de dizer, você também é importante para mim. E nós, escola, muitas vezes trazíamos as famílias nesse lugar de que nós temos uma verdade e que a família tem que escutar, os pais têm que seguir aquilo que nós estamos pensando. E as famílias trazem uma contribuição enorme para a forma, porque são elas que têm a sua cultura, elas têm um tempo com as crianças enorme, até as crianças irem para a escola, elas que têm isso para nos contar. Então, família, do jeito que for, da forma que estiver educando as crianças, mas é a família daquela criança. Então, acho que no momento em que a gente somar esforços, nós vamos conseguir ter uma ciranda formativa, porque senão as famílias não veem sentido e simplesmente não mergulham nessa experiência. Eu tenho colhido resultados muito felizes lá na escola, com essa parceria, sabe, da escola, da família, valorizando o nosso trabalho. A gente consegue, as famílias costumam mandar via WhatsApp os trabalhos que estão sendo feitos e a gente vê coisas maravilhosas lá, sabe? Eu acho que entra uma coisa que é muito forte na Itália, porque lá é um tripé o tempo inteiro, professor, família e criança. Mas acho que passa por uma coisa muito forte que nós não tínhamos até então grande preocupação, que era tornar visíveis os processos. Então, quanto mais as famílias tiverem acesso, atribuírem esse valor e pela visibilidade entenderem o que está sendo feito, quanto mais tornarmos visíveis aquilo que acontece na escola, mais é um convite para que todos possam entrar e fazer parte dessa história. Uhum. As perguntas aqui, Tatiana, já finalizaram. Eu estou olhando o nosso tempinho aqui, a gente já passou os 15 minutinhos do nosso tempo, mas é sempre tão gostoso ficar ouvindo e conversando com você, Alice. Aproveitar. A vontade que dá é continuar, né? Sim. Eu queria aproveitar esse minuto final para fechar também na voz de uma professora, a mesma Beatriz Schoweper, que escreveu a poesia inicial, e eu queria ler uma outra poesia que ela nos mandou. E eu acho que tem a ver para amarrar tudo que nós falamos. O olhar da alma docente. Ela vai nos dizer, olhar as crianças é parar para olhar a vida como quem observa uma obra de arte. Sentir a provocação que a arte provoca nas nossas vidas. Observar é aprender a ver, mas muitas vezes temos dificuldade para enxergar o que as crianças estão expressando, bem como às vezes temos dificuldade de interpretar uma obra de arte. Dificuldade que nos impede de aprendermos a ver de fato. Não nos damos conta da miopia com que enxergamos a vida das crianças, obra-prima. Requer exercício, lentes aprimoradas. É necessário silenciar e escutar com os olhos do coração. Precisamos nos reinventar, usar lentes para ajustar nosso foco de observação. Lentes com graus de ajuste visual, auditivo, olfativo, palativo e tátil que nos permitem refletir como corrigir nossa cegueira. Afinal, olhar é ver, escutar, cheirar, saborear e sentir também, que são jeitos de ver.
E as crianças fazem isso de uma maneira natural. Faz parte da natureza delas a intencionalidade com que observam a vida. É preciso compartilhar olhares com as crianças. É assim ampliar nosso olhar pelas lentes dos sentidos das crianças. A observação, então, ganha novas imagens, sons, cheiros, sabores e texturas que nos permitem enxergar a beleza que mora na simplicidade do cotidiano e transformar nosso olhar para ver o essencial que muitas vezes está invisível aos nossos olhos. E a cada ciclo de crianças que a vida nos presenteia, elas nos ensinam os movimentos da alma docente. Eu acho que é pensando nisso que nós fechamos o nosso encontro de hoje, cada vez mais nos desafiando a olhar o mundo com olhos de criança. Eu acho que é um pouco por aí, e isso aqui é uma coisa muito interessante para vocês pensarem, é o registro de uma professora após um encontro do GEP de formação. Então, na palavra de uma professora, na sua voz, é que eu fecho o nosso encontro agradecendo para todo mundo estarmos juntos, compartilharmos olhares, presenças e desejando a todos boa sorte e muitas alegrias no nosso retorno com as crianças. Afinal, elas merecem tudo isso, não é? Um beijo para todo mundo. Obrigada, Alice. Muito bom te ouvir sempre. Obrigada, Letícia, também pela participação, pela parceria. Obrigada. Eu também quero agradecer, Tatiana, pelo convite da Panda, da Book Distribuidoras lá aqui em Belo Horizonte. Foi uma honra conversar com a professora. Não, foi sempre muito bom. E até aproveitar para avisar todo mundo, a gente já avisou aqui no chat, mas falar agora também. Esse encontro de hoje está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, no TV Panda Books. Assim todo mundo vai poder ouvir novamente aí os 40 verbos. Tinha muita gente perguntando ali de novo dos 40 verbos, a poesia que você leu na abertura também, que foi lindíssimo, sobre a professora que você vai assistir à banca agora lá em Florianópolis. Então, dá para recuperar tudo isso ouvindo novamente essa palestra maravilhosa que vai estar disponível no nosso canal. E o livro da Alice Proença também está em promoção no site da Book Distribuidora, né, o Prática Docente. Eu havia também indicado outro livro aqui no chat. Você já está com o seu também, né, Letícia? O meu. Já acabei de ler. É muito devendo um autógrafo para todos. Vou mandar. Consegue. Vou levar ele aí. Vou levá-lo. Um dia você vem a São Paulo, Letícia, conhecer o GEP, tá bom? Pode deixar. Isso. Tchau, gente. Bom descanso para todo mundo. Tá? Obrigada para todos vocês também. O certificado a gente vai mandar por e-mail para todas vocês também, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Boa noite.